Olá, meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma oportunidade, né, de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais da nossa área da estética. Fiquei muito feliz com as mensagens que vocês me deram, graças a Deus por isso. Nossa aula anterior vocês gostaram bastante e meu coração encheu de alegria por conta disso. Eu espero também que vocês gostem dessa aula de hoje. Nós estamos abordando de forma de um contexto geral sobre várias informações riquíssimas relacionadas com a química na área da estética. O importante é isso, né? A gente conseguir entender o quão importante essa disciplina é para nós e dar o valor devido a essa disciplina, tá? Então, fico muito feliz que vocês estejam aprendendo. De já volto novamente a parabenizá-las a cada uma pelo esforço, pela dedicação, por estar fazendo o seu melhor diante da sua situação atual. Então, eu fico muito feliz por isso, tá? Vou tentar falar de forma mais pausada hoje, para que a compreensão também seja bem melhor e que a gente consiga aproveitar de forma bem riquíssima, tá? Então, hoje esse assunto é um pouco introdutório para o assunto que nós iremos fechar a nossa disciplina, tá? E eu vou trazer ele de forma bem didática e dinâmica, de forma que fique bem acessível essa informação. Um ponto importante que eu quero pontuar e que vocês já sabem que é meu clichê é: se vocês estiverem aqui sem nenhuma caneta e nenhum caderno, eu peço por gentileza que você dê essa pausa nesse vídeo agora, nesse momento. Vá lá, pega o seu caderno e sua caneta, porque todas as informações contidas hoje nesse vídeo serão de extrema importância para a resolução das questões no finalzinho dele, tá bom? Então, eu preciso que você se atente ao que nós iremos conversar diante deste vídeo e, principalmente, pausa, anota para esse conteúdo fixar na sua mente, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre os óleos essenciais. Você já ouviu falar sobre os óleos essenciais? Se já, por gentileza, coloca aqui nos comentários para mim, para nós interagir, para me saber se você já conhecia sobre esse assunto, tá? Então, os óleos essenciais, o que são esses óleos essenciais? O óleo essencial são substâncias vegetais e extremamente concentradas, extraído a partir de flores, frutas, sementes, folhas, raízes e outras partes das plantas, por diferentes métodos de extração. Então, o óleo essencial é o extrato extraído diretamente dessas fontes vegetais, tá? Devido à sua riqueza e complexidade de componentes químicos, abrangem diversas propriedades terapêuticas como recuperação tecidual, fortalecimento e equilíbrio da nossa saúde física, mental, emocional e energética. Professora, como assim? Esse óleo essencial, ele tem esse poder todo? Sim, meninas. O óleo essencial é um recurso terapêutico que nós utilizamos de extrema eficácia nos nossos atendimentos. E o que é importante se ressaltar nesse vídeo é que nenhuma informação desses óleos essenciais são baseadas em informações empíricas, e sim com bases científicas. Então, para que eu saiba que realmente ele consegue ter essa ação no meu organismo, houve estudos relacionados que comprovaram essa eficácia no seu equilíbrio e na sua utilização para melhoras físicas, mental, emocional e energética. E sim, nosso corpo ele é composto por cargas energéticas, que foi comprovado que existem esses pontos energéticos no nosso corpo e nós precisamos repor essa energia vital para o nosso organismo. Então, é muito bacana o uso desses óleos essenciais. E como é que ele vai conseguir proporcionar todos esses benefícios? Por meio dos seus componentes químicos presentes na sua estrutura, que irão interagir com o meio e causar esse efeito positivo que nós nominamos. Vou falar um pouquinho sobre a história. Quando nós falamos hoje do óleo essencial, nós temos uma história por trás desse descobrimento desses óleos essenciais. Lembram? Quando a gente fala de química, a gente
a gente baseia diretamente nas informações dos nossos antepassados. Da mesma forma, eu vou contar um pouquinho de como é que foi esse processo de descobrimento desses óleos essenciais. Então, as culturas mais antigas, elas valorizavam os benefícios terapêuticos dos óleos de plantas aromáticas. A antiga literatura védica da Índia e os textos históricos da medicina chinesa documentam a importância dos óleos aromáticos para a saúde e para a espiritualidade. Vocês lembram que nós falamos anteriormente que nós tínhamos a utilização desses óleos nas civilizações antigas, falamos do uso pela Cleópatra para fins cosméticos, mas nós também temos a utilização desses óleos extraídos de plantas para tratamentos medicinais. E eles não eram só utilizados para questões estéticas, mas para rituais religiosos, para questões espirituais e para beneficiar a saúde daquelas pessoas naquele período. Então não é algo que se foi descoberto hoje, é estudos que se baseiam há milênios de anos atrás. Então Hipócrates, que é o pai da medicina, ele utilizava fumigações aromáticas para erradicar a praga de antena. E os soldados romanos se fortaleciam em banhos aromáticos e massagens. No entanto, as tradições aromáticas mais interessantes pertencem aos antigos egípcios. Então, médicos do mundo todo iam ao Egito aprender a curas pelos aromas com o mestre de então. Então, com os óleos essenciais, nós podemos utilizar eles de várias formas, mas uma das coisas que é mais falado dessa utilização desses óleos essenciais é da aromaterapia. Então, aqui está se tratando da aromaterapia voltada para esse estudo desses óleos essenciais. Então, vários médicos eles iam para o Egito para poder estudar esses benefícios aromáticos proporcionados pela utilização desses óleos essenciais. E o mais interessante disso é que eles conseguiam fortalecer exércitos utilizando esses aromas e associando a massagens. Então, percebam os benefícios. Tá bom, professora, como é que a gente consegue entender esses benefícios? Como é que esses benefícios acontecem? É algo que eu só apliquei e vai dar certo? Não. Os benefícios da utilização desses óleos essenciais estão sim entrelaçados às reações bioquímicas que acontecem em nosso corpo quando entram em contato com a composição química desses óleos essenciais. Então, por isso que nós falamos desse contexto, porque o nosso hipotálamo, ele sente o aroma, vai liberando estímulos no nosso sistema nervoso central e dentro disso vai proporcionando uma melhora tanto de dentro como para fora. Em alguns casos, como vou falar mais um pouquinho na frente, sobre as particularidades de cada óleo essencial, vocês vão entender que nós conseguimos até ativação de hormônios por meio desses óleos essenciais. Então, acreditava-se que a aromaterapia foi trazida para o mundo ocidental no tempos das cruzadas, quando eles trouxeram para cá para a gente. E há registro da utilização de óleos essenciais durante a praga do século XIV. No entanto, foi durante o século XVI e no século XVII que a aromaterapia se difundiu. No fim do século XIX, experimentos científicos foram realizados sobre as propriedades antibacterianas das plantas e começaram a esclarecer a composição química e a potencial força curativa dos óleos essenciais. Então, foi lá para o século XIX que foi possível realizar experimentos científicos para comprovar essas propriedades antibacterianas de algumas plantas. Então percebam, aqui nós estamos tendo já uma fundamentação, o início de uma fundamentação científica. Então todo estudo científico ele se baseia em experimentos para que nós tenhamos uma comprovação da sua real eficácia e do seu real benefício, das suas propriedades químicas. Então dentro do século XIX já se iniciou a comprovação dessa propriedade bacteriana de algumas plantas. Lembram que lá no período quando Hipócrates também utilizou essas plantas,
esses recursos aromáticos ele também utilizou para fins terapêuticos no tratamento também de uma praga. Então aqui nós já vemos também outro contexto dessa utilização aqui no Ocidente. Então, grandes estudiosos de ervas europeus, entre eles o inglês Nicholas Colepep, escreveu bastante sobre seus benefícios. Nos 2 últimos séculos, os cientistas ampliaram consideravelmente o conhecimento sobre as propriedades químicas dos óleos e das plantas. Então, graças a esse riquíssimo, graças a essas pessoas que fizeram parte e dedicaram as suas vidas estudando os benefícios das plantas, nós temos hoje a fitoterapia, nós temos hoje vários recursos disponibilizados de informações utilizando como base princípios ativos de origem totalmente natural de plantas. Vale lembrar que não foram pessoas que olharam para uma planta e falaram assim, essa planta vai dar certo essa utilização, e foram lá e pegaram. Não, tudo isso tem sim uma vida dedicada a um estudo voltado para isso. E é por isso que é importante, meninas, quando nós falamos de utilização de qualquer substância, termos como base artigos, comprovações científicas que evidenciam que essa proposta tratada, ela realmente é verídica. Então, nós temos que ter essa responsabilidade de nos atentar com as fontes que nós recorremos como base de informação para conhecimento. Então, quando nós falamos desses estudos voltados que possivelmente foram um texto de uma parte de uma revolução dentro desse âmbito nosso de profissionais, onde hoje nós temos vários profissionais que trabalham com recursos terapêuticos naturais visando o tratamento de algumas doenças. Como, por exemplo, hoje nós temos os nutrólogos que trabalham com recursos naturais para tratamento de doenças, como, por exemplo, o câncer. Então, eu conheço histórias de pessoas que conseguiram reduzir o processo inflamatório de alguns tumores malignos utilizando como recurso substâncias de origem naturais e orientadas por um médico nutrólogo. Então, hoje em dia, o estudo da medicina tem se pautado em entender as propriedades químicas disponibilizadas pelas plantas e os aromas também. Nesse recurso, nós temos um possível tratamento de várias alterações fisiológicas, voltando para o nosso âmbito profissional, até mesmo de alterações estéticas, tá? E aí agora eu vou descrever alguns óleos essenciais, né? Então, assim como os cosméticos, assim como as argilas, os óleos essenciais eles também têm a sua recomendação e a sua efetividade quando aplicado diretamente para a sua indicação coerente. Então, da mesma forma como nós buscamos informações dos ativos, nós também precisamos entender sobre os benefícios dos óleos essenciais e as suas recomendações. Então, eu trouxe 3 óleos essenciais que são comumente utilizados e eu vou citar algum por alto, que eu me lembrei agora dele, e uma patologia que nós utilizamos muito ele para poder tratar dentro da estética. Então, nós temos o óleo essencial de lavanda, que ele também é conhecido como lavanda officinalis. Ele é um óleo muito consumido pela grande parte da população e na nossa prática clínica nós também utilizamos muito ele. Vou falar por quê quando eu finalizar. Suas principais propriedades, ele é antisséptico, ele auxilia nesse processo de bactericida, ele é cicatrizante, ele é potente no processo de regeneração tecidual. Como já falei, regenerador celular, ele é calmante, ele consegue acalmar a nível de tecido, como também a nível de estresse, tranquilizante e é utilizado no tratamento de insônia. Por quê? Aí entra o ponto bacana que eu quero pontuar com vocês, porque ele tem comprovação científica que ele auxilia na ativação da melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono. Então, a melatonina ela é ativada quando nós utilizamos o óleo essencial de lavanda. E ele também é recomendado para variação de humor e tensão nervosa. Então, se você tem uma cliente muito estressada, uma cliente que dorme mal, você pode utilizar como recurso o óleo essencial de lavanda para auxiliar nesse processo de reduzir o estresse. Lembra que quando eu falo sobre
patologia, eu sempre falo de estresse oxidativo, que está relacionado com fatores emocionais. Lembram? Então, eu vou pontuar algo muito relevante aqui dentro desse contexto. Professora, mas me diga como eu vou conseguir tratar o estresse e a ansiedade da minha cliente? Não tem como você tratar, porque isso parte para um psicólogo, né? Mas nós podemos utilizar recursos a nosso favor, naturais, que vão auxiliar no controle dessa elevação desse estresse. E nesse caso, é bem empregado a aromaterapia ou o só uso mesmo desse óleo essencial, que eu vou falar mais na frente como é que nós podemos aplicar, tá bom? Então percebam a variedade de benefícios que esse óleo essencial tem. Óleo essencial de alecrim, o nome botânico do alecrim é Rosmarinus officinalis, e é utilizado mundialmente, muitas pessoas utilizam ele também para culinária. Acabei esquecendo de trazer uma fotinha, mas depois eu posso estar trazendo essas fotinhas para vocês. Ele é muito bacana para fortalecer o sistema circulatório e ele fortalecendo esse sistema circulatório, consequentemente nós vamos ter uma melhor transporte desses nutrientes, né, dos nutrientes da oxigenação desse tecido, e nós vamos ter, consequentemente, uma redução das toxinas nesse tecido. Então é fantástico o uso desse óleo essencial de alecrim como recurso da aromaterapia, tá? Ou outros recursos que eu vou falar mais na frente. Aqui nós temos o óleo essencial de lemongrassas, que é conhecido como seu nome botânico de Gramineas. Ele é conhecido popularmente, eu achei muito bacana ele, eu vou dizer por quê quando eu finalizar essa leitura aqui com vocês. Ele é conhecido popularmente como aquele capim-limão, né, ou capim-santo. É um óleo essencial da memória, da mente, da criatividade, da concentração e também é aplicado para desintoxicação e eliminação dos líquidos. Eu tive uma experiência incrível com o uso desse óleo essencial, porque eu já estava há uma semana que eu não conseguia dormir porque eu estava muito ansiosa. Então, eu tinha uma semana que eu não dormia bem, tava dando tipo 3 horas da manhã eu tava acordada, quando tava dando 4 horas da manhã que eu ia começar a cochilar, acordava 6 horas da manhã e ia trabalhar. E minha colega tinha finalizado um curso de shiatsu e aí ela comprou esse óleo essencial. E ela falou, Arielle, tu não quer tomar esse óleo essencial não? Aí ela colocou 2 gotinhas do óleo essencial e eu tomei num copo d'água. Foi, gente, sinceramente incrível. Quando chegou a noite, eu nem me lembrava que eu tinha tomado esse óleo essencial. Deu 10 horas da noite em ponto, quando eu cheguei na minha faculdade, eu tomei um banho, deitei na cama, dormi como uma criança. E foi assim durante toda a semana, não dormi mais mal, tive sempre um sono bom. Então imagina você ter uma cliente que ela sofre de falta de concentração porque ela é muito ansiosa, o pensamento dela é acelerado, você poder utilizar como recurso dentro do seu tratamento estético. Esse óleo essencial é fantástico para potencializar o seu tratamento em nível de bem-estar físico para sua cliente, tá? Porque quando nós falamos de atendimento estético, a gente visa somente aquele resultado do tratamento estético, não é verdade? Mas a nossa visão dentro desse tratamento, ela tem que visar não só no resultado ou no tratamento, e sim em ofertar um tratamento de qualidade para minha cliente e dentro desse tratamento eu conseguir proporcionar para ela resultado? Sim, mas o principal, bem-estar físico e emocional, tá? Lembrando que nós não vamos tratar a parte emocional, mas isso é consequentemente você consegue melhorar esses níveis de humor da sua cliente, tá? Eu sou suspeita para falar de óleo essencial porque eu sou simplesmente apaixonada por óleo essencial. E agora eu vou falar um pouquinho sobre fitocosmético. Então, fitocosméticos são cosméticos cujos princípios ativos são extraídos integralmente de vegetais, óleo vegetais ou mesmo de partes vegetais, normalmente tendo como ponto de partida um fitoterápico. Tem como apelo e objetivo fornecer produtos que não agridam o organismo. Então lembram que nós falamos das argilas e agora falamos dos óleos essenciais? Pois o que nós podemos fazer? Nós podemos unir essas substâncias, os óleos essenciais, com as argilas e torná-los em um fitocosmético que reduza os impactos ou que não agridam o organismo e a sua base é de fonte totalmente natural.
Então eu vou falar sobre o óleo de melaleuca. Não sei se você já ouviu falar, mas ele é um óleo muito conhecido. E nós utilizamos esse óleo para tratamento de acne. Isso mesmo, ele é fantástico. Desculpa, no tratamento de acne. Por quê? Ele tem esse processo de regenerar o tecido, de reparar o tecido, ele tem um processo de bactericida, antisséptico, então, consequentemente, ele vai conseguir tratar a níveis de acne ou qualquer outra inflamação, podendo ser dermatite seborreica, foliculite, por aí vai. Então, imagina um óleo essencial tendo essas N propriedades químicas que quando chegam de encontro com o seu corpo, com a pele, ela tem uma reação positiva e um resultado satisfatório, tá bom? Então, quando nós falamos de reparação tecidual, de regeneração tecidual, de antisséptico, nós falamos diretamente de um produto que é recomendado para peles que tenham uma acne, que tenham alguma inflamação, ou até mesmo peles que estão em fase de cicatrização, como, por exemplo, um pós-operatório tardio. Você pode estar utilizando esse recurso para acelerar esse processo de regeneração desse tecido e por aí vai. São cosméticos naturais elaborados com óleos, manteigas, vegetais, extratos de plantas medicinais, com vantagens científicas, lembram? Cientificamente comprovada. Os fitocosméticos são a opção para quem busca, né, uma beleza sustentável, e as formulações com ativos naturais resultam em um efeito significativamente superiores em relação aos produtos sintéticos, sempre buscando o equilíbrio da pele e dos cabelos para a saúde deles, realçando a beleza natural. Então, quando nós falamos dos fitocosméticos, nós falamos com comprovação científica de que esses produtos à base de substâncias naturais, eles fazem bem para nosso corpo, e que nós podemos ter um resultado tão bom quanto os produtos sintéticos que nós falamos anteriormente, eu defini com vocês. Mas o que é importante ressaltar aqui, meninas, é que quando nós falamos desses produtos com ativos naturais, não serão vocês que formularão totalmente. Então, você pode sim ter no seu espaço uma argila e unir com óleo essencial e ter um fitocosmético. Como você também pode adquirir esse fitocosmético já pronto de uma empresa de dermocosmético, tá bom? Então, isso é muito relativo, mas você precisa entender o que é esse fitocosmético e a diferença entre ele e aquele cosmético normal. Vocês lembram que nós falamos sobre os parabenos, falamos sobre os corantes, falamos sobre os antioxidantes, e existem esses ingredientes que são de origem sintética e ao longo prazo eles podem causar em nosso corpo um processo ruim. Alguns estudos apontam que os parabenos, que são os conservantes, né, os metilparabenos, o propilparabenos, eles estão interligados com fatores futuros de desenvolvimento do câncer. Então, hoje em dia, nós temos uma indústria mais preocupada também com a saúde do consumidor dele. Então, quando nós falamos de produtos cosméticos, nós falamos também de uma visão mais voltada para a nossa saúde, né? Porque nós falamos a níveis de produtos que conseguem entrar até nível dérmico. Então, é muito importante a gente termos cuidado com o que nós vamos aplicar no nosso tecido. E como nós podemos aplicar esses óleos essenciais na estética? Nós podemos aplicar em forma de aromaterapia, que é com aquele difusor que vai liberando o vaporzinho, que vai exalando o cheiro do óleo essencial no ambiente. Podemos utilizar também de forma tópica, como eu falei, associando nas argilas. Anotem esse ponto de informação no caderninho de vocês, só lembrando. Você pode também fazer uso dele oral, né, beber ele associado com água, mas lembrem-se, precisa-se saber a quantidade de gotas. Você não vai colocar 10 gotas, jamais você toma 10 gotas de um óleo essencial, porque ele é muito concentrado. O óleo essencial, ele é muito, muito concentrado, o cheiro dele é muito concentrado, porque ele é totalmente extraído dessa planta, é um processo bem mais lento, é um processo mais demorado, e é um processo pensado, né, na questões naturais para fazer essa extração. Então, ele é bem concentrado. Então, se vocês imaginar um perfume importado, um cheiro de um perfume importado que é bem concentrado, imagine esse cheiro desses óleos, da fragrância desse óleo essencial. Ele é bem concentrado, chegando a nível, se brincar, superior ao aroma de um perfume importado. Então, nós podemos utilizar ele aplicando as gotinhas na água, podemos aplicar diretamente no nosso dorso, como, por exemplo, o óleo de lavanda, em clientes que eu tenho
que eu atendo na minha avaliação, que elas têm insônia, eu aplico o óleo de lavanda, falo para elas aplicarem o óleo de lavanda no pulso, esfregar um pouquinho e sentir o cheiro. Fazer isso 3 vezes repetidos e fazer aquela respiração bem profunda. 1, 2, 3 vezes com o óleo aplicado. Quantas gotinhas? 1 gotinha no máximo desse óleo nesse pulso. Então, gradativamente eu vou conseguir a produção da melatonina e, consequentemente, essa minha cliente vai ter um sono bem melhor, tá bom? E nós podemos utilizar também, como eu falei para vocês, aplicado em algumas regiões, como, por exemplo, o óleo de melaleuca, mas é pouca concentração, também precisa saber a dosificação dele para você aplicar no rosto. E, como eu já falei anteriormente, é ingerido. Então, essas são as diversas formas que nós podemos utilizar, associado com argilas, associado com cremes de massagem relaxante. Se você tem um creme neutro de massagem relaxante, quando você for utilizar no seu cliente, você pode também fazer o uso desse óleo essencial, pingar 1 gotinha dentro do creme e fazer a massagem relaxante. Então, tudo isso são ferramentas que nós temos dentro da estética que possibilita o uso desses óleos essenciais com riquíssimas propriedades químicas para tratar alterações na estética. E, gente, eu digo de certeza para vocês, por experiências vivenciadas na minha prática clínica, que se tem sim um resultado muito efetivo quando nós utilizamos esses óleos essenciais da maneira correta, diante do contexto correto de patologia estética e diante de uma visão direcionada para o conhecimento científico da recomendação de cada óleo essencial. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. De já, eu peço a você que comente aqui nos nossos comentários o que mais te chamou a atenção dessas informações. Lembrando, pessoal, que eu trouxe só 3 óleos essenciais. Existem N's e N's e N's óleos essenciais riquíssimos e infinitos em diversidade e riquíssimos em benefícios, tá? Então, se você gostou dessa temática, se você achou interessante, se você achou importantíssimo esse conhecimento dentro da química nossa, né, nossa química cosmética, eu peço por gentileza para você comentar aqui o que você achou mais interessante dessa aula, tá? E de já, agradecer você por estar aqui comigo. Nós temos atividade, 4 questõezinhas muito práticas, muito fáceis para fazer, para vocês responderem e colocarem e enviarem para mim no e-mail, tá? Faz só a resposta mesmo. Então aqui, ó, eu tenho essa última questão que eu vou explicar aqui mais ou menos como é que você vai me responder ela. Você acha importante a associação da aromaterapia, que lembram? A aromaterapia está relacionada ao odor, o cheiro desse óleo essencial nos seus atendimentos estéticos? Então, você pode atender utilizando esses óleos essenciais numa massagem relaxante, você pode utilizar esses óleos essenciais numa drenagem linfática, você pode utilizar numa limpeza de pele. Então, vocês lembram das propriedades químicas? Se eu tenho uma cliente que ela tem um estresse bem elevado, eu utilizo dentro do meu atendimento esse óleo essencial, será que eu não vou conseguir reduzir esse estresse que minha cliente tem? Sim, eu consigo sim. Então, eu consigo de forma indireta tratar a pele dela e indireta tratar o estresse que a minha cliente tem. Então, para nós, a associação da aromaterapia com nossos atendimentos é infinita em benefícios, tá bom? Um grande beijo no coração de cada uma de vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e o mais importante, que tenham aprendido sobre essa informação. Eu pensei que nossa aula ia ficar bem pequena, mas não ficou, ainda bem, né? E eu espero breve encontrar vocês novamente, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.